Já seu Linaldo, que mora nesse sítio há mais de 15 anos, na mesma região de Custódia, vendeu parte dos seus 115 hectares e ainda não conseguiu melhorar sua propriedade. Seu Linaldo, por que o senhor não conseguiu ainda melhorar sua propriedade? Olha, eu não consegui melhorar a minha propriedade por causa de recurso próprio. Porque o problema aqui, sem dinheiro ninguém tem condição de fazer nada. E terra sem dinheiro, não, pra gente não vale nada, não. Porque se eu ter a propriedade e não ter recurso próprio, não me interessa. Terra sem recurso próprio, eu não quero nem de graça, Então, para você vender, tem dificuldade de vender. Hoje o senhor tem simplesmente 50 hectares. Se conseguisse um bom dinheiro, o senhor começaria a investir nesta área? Não, eu não tenho mais coragem não, porque eu pego esse dinheiro, emprego esse dinheiro aqui, e com esses anos sem chuva, a gente pega uma quantidade de dinheiro, emprega numa propriedade dessa, e aí quando passa o ano você perdeu tudo, e aí perdeu o dinheiro, perdeu o seu trabalho, perdeu tudo, não tem nada. Então não tinha coragem de fazer isso não. Por que é que os grandes fazendeiros conseguem fazer isso? Os grandes fazendeiros conseguem fazer isso porque tem muito dinheiro, e ele não só tem uma coisa, ele planta o capim-bufo, planta o sorgo, planta algaroba, planta maracujá, planta sorgo, planta tudo. Quando uma coisa não dá, a outra compensa. E aí ele tem condição. E se ele perder uma coisa, ele se sente um pouco, mas ele sai fora, porque ele tem uma coisa para compensar a outra. Isso o pequeno não poderia fazer na sua propriedade? Não pode nada. O pequeno não arruma nem para comer. Tá difícil a situação aqui. Tá difícil. Eu prefiro abandonar o que tem e trabalhar no que é dele, que ele pode me pagar. E eu, pelo menos, estou com o meu emprego certo, estou trabalhando lá e recebendo meu dinheiro para me viver, para me manter. Do seu salário, o senhor investe alguma coisa aqui? Nadinha, nada. Deus me livre. Não investo porque o que eu ganho só dá para sobreviver. E outra, se eu tivesse, eu não tinha mais coragem de botar aqui não. O negócio aqui é vender. Não dá certo não. Terra aqui não se resolve para pequeno agricultor, não adianta. O que disser que vai estar para frente é mentira. Ele quer pegar o dinheiro e gastar. Enquanto sitiantes como o seu Linaldo Gomes abandonam suas terras por entenderem que o semiárido só é viável para grandes empresários, de São José do Egito vem um exemplo de que os pequenos agricultores também podem conviver com a seca, desde que tenham as mínimas condições de sobrevivência. Aqui nessa chácara de apenas 6 hectares, o senhor João Elias de Albuquerque, um professor de educação física aposentado, cultiva vários tipos de fruteiras e suas plantações dão frutos o ano inteiro, independente das chuvas. Iniciado há 3 anos, o projeto de seu João Elias é modesto, mas tem um grande mérito de comprovar o que muita gente já sabe, ou seja, que é possível fazer do Polígono das Secas uma região produtiva tanto para a pecuária como para a agricultura. Seu João Elias, nós temos andado pelo semiárido e observado algumas reclamações dos sertanejos, ou seja, muitos deles afirmam que o semiárido é inviável, ou seja, não tem mais condições de produção. E dizem, inclusive, de quem afirma o contrário, que é um verdadeiro mentiroso. Eu protesto veementemente contra esta afirmativa, esta acusação inglória, porque o Nordeste é essencialmente viável. O que está faltando é vergonha na cara dos próprios nordestinos, em regra geral. Eu não digo de um modo taxativo em regra geral, porque tem os ignorantes, coitados, que não sabem nada. Mas os que sabem, o que é que fazem? Quando iniciou suas plantações, seu João Elias conversou com alguns agricultores da região. Mas todos diziam que ele iria se arrepender, porque o grande problema do sertão é a falta de chuvas. Só que seu Elias não desistiu. Cavou 3 poços amazonas que dão água o ano inteiro e passou a utilizar a chuva apenas como complemento. Por aí você vê que o que está faltando aí é conscientização, é o que eu digo sempre, motivação e conscientização. Não é possível o indivíduo morar em cima d'água e não ter água. Não choveu, não tem importância, vamos à irrigação. Que tem uma coisa, com a irrigação você está livre de uma impulsão de pragas, uma infinidade de pragas você evita. O milho, por exemplo, você plantando fora de época, ele não tem praga, não tem lagarta, não tem nada. O feijão e por aí afora. O que eu digo sempre é plantar, cultivar o solo. E sem cultivar não é possível. Esperar que a natureza tome conta não dá. No semiárido, a chuva é irregular
Isso não seria um grande problema? Não é problema, porque está o exemplo de Israel. Você vai em Israel, vê lá, aquelas terras ali eram todas, não chove, não tem chuva. Eles gastaram uma fortuna medonha para transformar a água do mar em água potável. Só num plano lá eles gastaram 500 milhões de dólares, numa etapa. Hoje eles têm fartura d'água doce, porque o problema é esse, é ter água. E já nós não, nós temos excesso d'água doce. Você sabia que em Mossoró tem um lençol d'água descoberto pela Petrobras, que é 50 vezes maior do que a Baía da Guanabara? Um lençol d'água doce. Nem se fala nisso. Está lá. Ora, enquanto o Nordeste continuar com água no subsolo, e nós de braços praticamente cruzados, ou migrando para as outras pragas, não pode, não dá. Atualmente, a Chácara das Rosas produz mamão, pinha, maracujá, acerola, coco-anão e outros vários tipos de frutas. E seu João Elias conta com a ajuda de 3 trabalhadores para tocar o projeto totalmente financiado com recursos próprios. Por que o senhor não procurou os bancos para fazer um projeto como esse? Eu não procurei banco porque já sabia de antemão, já tinha tido uma experiência dolorosa. É que lá perto do Recife, 23 quilômetros distante do Recife, eu tive uma granja de 10 hectares. E lá eu tomei um empréstimo para plantar mandioca. O empréstimo era de 18 meses, a carência. Quando eu completei mais ou menos 6 meses usufruindo daquele empréstimo, eu tive uma folga, então resolvi liquidar aquilo. Cheguei no banco, liquidei. Eu disse, mas vocês estão cobrando juros como se eu tivesse... Tanto faz você pagar agora como daqui a 12 meses. Isso é um erro muito grande. Porque o pequeno agricultor, tendo a sua folga, ele deve aproveitá-la em outras coisas. Como é que um homem pode tomar o dinheiro emprestado ao banco, investe-o, depois tem condições de pagar, vai pagar e paga tudo como se fosse na carência oficial? Além da falta de informação do agricultor nordestino, seu João Elias diz que outro problema afeta a nossa agricultura. É a ausência de projetos que atendam o pequeno e médio agricultores. Segundo ele, não é fácil plantar num país onde o povo só sabe comer. A primeira coisa não vem sendo feita no Brasil. É que há mais de 20 anos o governo distribui merenda escolar aos mais carentes. E até hoje não houve a iniciativa de ensinar essa gente a plantar um caroço de milho. Ora, quem não sabe é como quem não vê. E resultado, daí só temos quem coma, não tem quem trabalhe. A cegueira agropecuária no país é tamanha que a gente tem vontade de chorar, analisando bem. Das 1.363 escolas de segundo grau mantidas pelo Estado, apenas 31 tinham nos seus currículos a prática e habilitação em agropecuária. Hoje, a maioria desses cursos estão desativados. O porquê do curso acabar, eu não sei. Sei que foi dificuldade, falta de interesse, porque tudo quanto tem interesse tem sucesso, né? Mas naquela época já existia, por exemplo, uma horta aí, a escola já estava trabalhando? Já existia a horta, já existia os professores, o Estado contratou professores habilitados, um professor de São José do Egito, que tinha um curso superior, e aqui várias pessoas que tinham curso em agropecuária e outros professores que se integraram mesmo a ajudar. Lá no meu sertão, os caboclos tem que aprender outro ABC. As consequências de uma estiagem no Nordeste assumem proporções de catástrofe devido à pobreza da região. E esta é uma outra realidade bastante conhecida, mas que pouco se alterou ao longo dos anos. O polígono das secas tem 115 milhões de habitantes. Corresponde a 13,3% do território brasileiro e é considerado uma das regiões mais miseráveis do mundo. Aqui, calcula-se que 20 milhões de pessoas vivem em estado de pobreza absoluta. E é aqui também onde se registra a mais alta taxa de mortalidade infantil do país. De cada 1.000 crianças que nascem vivas, 340 morrem antes de completar 1 ano de idade. A renda média das pessoas que vivem aqui representa apenas 40% da renda média do brasileiro. E 70% das famílias residentes no sertão consomem menos da metade da vitamina A necessária ao organismo humano. Os dados do próprio governo comprovam que o Nordeste hoje está muito mais pobre do que há 25 anos atrás. E é essa miséria que tem provocado as migrações.
Quando os sertanejos deixam sua região, em geral têm dois destinos. Ou acabam retornando ao lugar de origem, ou passam a viver na periferia das grandes cidades. Ô Chico, por que você deixou o Rio de Janeiro? Eu deixei o Rio de Janeiro porque trabalhei 3 anos lá e não consegui nada. Eu vim para casa plantar meus pais e vim ajudar eles na agricultura. Mesmo sabendo que o sertão é uma situação que está na seca e... Mesmo assim, nós tendo inverno, eu acho melhor a agricultura do que o Rio de Janeiro. Ao contrário de Sebastião dos Santos, muita gente que fugiu da seca não voltou para o sertão. Eu estou aqui uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. Morando nessa favela. Morando aqui nessa favela. Tem a vantagem de morar por aqui? Dá, né? Aqui o homem não tem trabalho, tem dinheiro, tem comida, ninguém sofre. Sofre o preguiçoso. Quem gosta de trabalhar aqui não sofre. Lá no interior, lá é sofrimento. Lá é morrer de fome, porque lá não tem nada. Eu vim do interior para aqui, para o Recife, porque mudar seca. Eu não pude aguentar mais lá a seca e vim para aqui. Mas a senhora foi para São Paulo também? Fui para São Paulo e voltei, aí vim para aqui, para o Recife. Em São Paulo não encontrou trabalho? Não, queria trabalhar. Ficou com quanto tempo em São Paulo? Passei negócio de 6 meses. Aí veio para o Recife, direto para o Recife. Foi. E aqui a senhora faz o quê? Eu vendo laranja. Segundo dados da Fundação Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, a cada ano cerca de 200 mil nordestinos deixam o campo para viver nas cidades. Da mesma forma como ainda acontece hoje, as grandes secas sempre trouxeram consequências trágicas para os nordestinos. Entre 1580 a 1583, data da primeira estiagem de que se tem registro na região, o estado mais atingido foi Pernambuco. Naquela ocasião, os engenhos da província não moeram, as fazendas ficaram sem água e 5 mil índios desceram o sertão pernambucano em busca de comida. Mas uma das secas mais arrasadoras foi a de 1877, que durou 2 anos e atingiu todos os estados do Nordeste. Durante essa estiagem, calcula-se que morreram de fome e de doenças ligadas à desnutrição cerca de 500 mil pessoas, metade da população do semiárido na época. Mais recentemente, quando em 1979 o Nordeste enfrentou um período de 5 anos de seca, morreram 3 milhões de nordestinos, principalmente crianças. Tão antigas quanto as secas são as medidas governamentais para tentar diminuir o flagelo dos nordestinos. A primeira dessas medidas foi uma carta régia de Dom João VI, determinando que todos os senhores de engenho plantassem mandioca para socorrer os flagelados. Isso aconteceu há 263 anos. Mas ainda hoje, a miséria provocada pela seca é o cartão postal do Nordeste.